Falar segredo. disso aí, cara. Não. Champions League, jogo ruim, técnico ruim. Outro Sabe? esporte. É, outro esporte, aí tem elenco ruim. A gente quer falar o quê? Do saudosismo. Você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes, você às vezes sente um pouco de dificuldade a se desprender do passado, a ter aquela saudação ao que é sempre antigo. Por que que a gente está falando, o que, né, na verdade eu estou falando sobre isso? Porque o CEO do Santos, o senhor Bruno Milhozzi, fez críticas. Eu? Né? Não, o CEO do Santos, vírgula. Achei que eu era o CEO do Santos. Falou Bruno que Milhozzi. O Bruno tem que se, né? O Bruno tem que se modernizar. Não, agora eu errei mesmo. O Santos tem que se modernizar. Olha, Que tem que melhorar essa parte. Que Muita calma, viu? o saudosismo vai matar o Santos. O que ele tá querendo dizer? Ele deu uma alfinetada que o Santos está voltando a procurar o Sampaoli, é isso? Não tem nada a ver com isso não, viu, Pedro Martelli? Inclusive o Sampaoli segue sendo o nome preferido da diretoria e o Santos aguarda a resposta do argentino. Só pra gente contextualizar o que aconteceu na tarde de hoje, o Pedro Martins convocou, Beleza. na verdade, uma entrevista coletiva. Todo Sim. mundo imaginou que fosse pra anunciar o técnico, Sim. né? Não é muito normal, né? É isso que eu ia falar. Essas Pois é. coletivas, esses caras só falam quando tem alguma novidade. E aí ele falou, gente, pra começar aqui a coletiva, não vou anunciar técnico nenhum, não tem nada certo, mas estou completando 100 dias à frente do Santos como CEO. E aí ele fez um balanço inicial dos problemas que ele encontrou e foi muito direto. Ele ataca diretamente parte da gestão do Santos, que a gente sabe que é amarrada a algumas práticas antigas do futebol. E o Santos é um time que em questões estruturais de fato ficou para trás. O Pedro Martins fala muito sobre isso e não tem ali aparentemente nenhuma papa na língua para atacar diretamente a estrutura do Santos e dizer como o Santos está, de certa forma, no passado. Um clube que ficou no passado e dá algumas declarações fortes como essa do saudosismo. Diz que o saudosismo ainda vai matar o Santos e que o processo de modernização é algo longo. Também reclamou bastante, né? Ou melhor, buscou conscientizar o torcedor acerca da situação financeira do clube, que não é nada fácil voltando para a Série A do Brasileiro. Então as cobranças por contratar técnicos, contratar jogadores não são muito bem vistas, porque o Martins diz que o Santos não tem dinheiro, ainda paga rescisão para muita gente, tem uma situação de dívida muito complicada e o Pedro Martins fala sobre isso. Dentre outras coisas, sobre o treinador, ele falou que não gostaria de ter demitido o Caixinha. Diz que concordou com a decisão, mas que para ele não faz sentido demitir um técnico depois de uma sequência de 3, 4 jogos ruins, porque é isso que teve o Caixinha no comando do Santos e o Pedro Martins lamenta muito. Se quiser, podemos ouvir uma fala do CEO do coloca Santos, aí. que não trouxe nenhuma resposta, só para dar minha crítica também. Porque ele aparece para dar uma coletiva, Dá cutucada. fala o óbvio, tá? Sim. Que é a questão da estrutura do Santos, dificuldades financeiras, tudo isso o torcedor já tá cansado de saber e não traz soluções. Isso me incomoda. Acho... Ele é o CEO, tá, gente? É o cargo, né? Pois Não é. vou dizer máximo, mas o cara é o presidente. Ele tem que ir atrás dessas soluções. Então, isso me incomodou. Que ele apareça e discuta esses assuntos, super legal. Também acho que a gente tem que falar mais a fundo sobre estrutura de clube, projeto pro futuro, falar mais a longo prazo, mas não adianta só jogar os problemas na mesa, dizer, ó, é difícil mesmo, aqui no Santos é complicado e não propor nada diferente. Vamos ouvir o que disse o Pedro Martins depois desse desabafo. O Santos é um clube que precisa ter muito orgulho do seu passado, muito mesmo. É o que está moldando a identidade dessa instituição. Só que ele precisa saber diferenciar o que é orgulho do passado de saudosismo. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube. O orgulho do passado, ele precisa pavimentar o caminho para o futuro dessa instituição. E o caminho do futuro do Santos está assim, na busca de um novo estádio, na reconstrução da sua infraestrutura, na formatação de uma categoria de base que de fato seja protagonista no futebol brasileiro, nos esforços que precisam acontecer para que a equipe feminina do Santos Futebol Clube de fato volte a brigar e representar o valor histórico do Santos Futebol Clube. E precisamos tomar as decisões mais difíceis, as decisões mais duras no aspecto financeiro, para que daqui a alguns anos a gente consiga ter orgulho das equipes que esse clube vai fazer. Caso contrário, a gente vai continuar num ciclo vicioso de vender o futuro para tentar conquistar alguma coisa no presente. Olha, essa frase dele aí, o ciclo vicioso, eu acho que preocupa o torcedor do Santos, as palavras aí do CEO do Peixe, o Pedro Martins. Gol do Borussia, hein? 2-0 Borussia Dortmund, 3 minutos do segundo tempo, faltam 2, hein? E os 2 do... Guiraci. Ele fez os dois, foi ele mesmo. Bateu o pênalti, cavou e fez o segundo agora. A gente tá de olho. Mas voltando aqui a falar do Santos, né? Que o Santos é maior do que Borussia. É maior do que o Barcelona?
O Santos é, pra muitos, o maior time do mundo. Ok. Marcelo. Pra mim, o Santos ele tem o tamanho do Barcelona, porque na minha visão, eles são os times dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu concordo. Pelé e Messi. Que seria... Sim. Não, eu pensei que você ia falar Keirson e Pelé, não? Pode Não, ser quem- também. Keirson Douglas. jogou no Santos também. Lembra O do Keirson Douglas? jogou no Santos. Você lembra Mas do Douglas lateral? Vocês não- Aliás, o Barcelona teve... O Barcelona, na verdade, acho que grandes jogadores dos maiores passaram pelo Barcelona, né? Assim, impressionante. Mas Messi e Pelé, os maiores de todos os tempos, na minha visão. Claro que o Maradona tem a grandeza dele por tudo que representa o personagem, mas dentro de campo o Messi fez muito mais que o Maradona, né? E agora com uma Copa do Mundo também. Enfim, não é esse o debate aqui, mas vocês me instigaram. Te deixamos um pouco fora da... Enfim, da casinha ou não? Não, Não? de jeito nenhum. Ainda não? Tá. Não. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês sobre essa questão. Tô vendo aqui muita gente mandando mensagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial sobre essa questão do ciclo vicioso do peixe. Que parece que, pô, tem momentos em que... Momentos não, o Santos sempre foi famoso por revelar jogadores. Últimas revelações aí, Ganso, Neymar, Tem Rodrigo. mais, pô. O Marcos Leonardo tá Rodrigo. jogando bem. Né, Rodrigo agora, né? Rodrigo. Rodrigo. Enfim, mas eu tô falando de, né, parâmetros. E aí Ângelo. faz esse belo, né, ciclo de revelação. O estádio ainda tem uma capacidade para 15 mil torcedores, não suporta a demanda de ingressos que tem o Peixe. Isso é um debate há mais de década. O Santos mandou muito jogo no Pacaembu, na Libertadores, por exemplo, que venceu em 2011, se eu me lembro bem. E assim, não é que parou no tempo, mas tem um ponto de alerta. Pô, precisa modernizar o estádio, precisa modernizar a estrutura, precisa se comportar... Ele tem outra né, frase nesses forte pontos. que não apareceu nesse recorte, que é a seguinte: pela primeira vez o Santos está encarando a realidade. É o que ele diz, claro, fazendo menção à situação financeira do clube. Ele diz que não dá mais para o Santos viver tentando alcançar a grandeza que é do clube, que é inerente ao Santos. O Santos é um time muito grande, mas que hoje, segundo o CEO do clube, está atrás de muitos clubes no Brasil e que por isso não vai ser campeão, que não vai brigar por título. Ele deixou isso muito claro. O Santos está atrás em questão de investimento, questão de estrutura, organização, planejamento, vários fatores que o Santos não consegue competir de igual com outros clubes. E o Pedro Martins não disse, não fez promessas falsas de que não, a gente vai dar um jeito, vamos ganhar nos próximos jogos, contratar um grande técnico que vai ser uma grande temporada do Santos, voltando aquele Santos vencedor. Não, é um discurso muito diferente, inclusive, do próprio Marcelo Teixeira, que é o presidente do clube e fez muitos esforços esse ano para tentar resgatar um pouco desse saudosismo. Não vou dizer que é um confronto direto, mas essa fala do Pedro Martins, toda a entrevista dele hoje, vai muito de encontro, e de encontro eu quero dizer que vai contra o Marcelo Teixeira. São discursos que são diferentes na dirigência do Santos. Então, a gente vai ter aí algum conflito nos bastidores. A gente já sabia de que a saída do Pedro Caixinha não era um consenso entre Pedro Martins, entre Marcelo Teixeira, mas acabou sendo definida. Mas é aquela coisa, o Santos, de novo, demite um treinador, dá um passo atrás em busca aí de uma melhora esportiva. E o Pedro Martins fala sobre isso também. A gente pode soltar ele falando sobre a demissão do técnico Pedro Caixinha e como foi esse processo. Eu disse que eu participei do processo decisório, né? Eu não pensei em sair do clube. O que eu estou dizendo aqui é: o clube não pode normalizar um processo de decisão de um treinador, de demissão de um treinador. Se a gente achar que é normal, toda hora que a gente tiver 3 insucessos, a gente tem que trocar um treinador, tem alguma coisa muito errada dentro do clube. Não pode ser normal. Por isso que eu falo que é um fracasso, é uma derrota para todos do Santos. E a gente precisa entender que essa demissão tem a participação de muita gente que não foi demitida, que está dentro do clube e que precisa trabalhar para compreender o que a gente vai fazer diferente daqui para frente. Então, mais um pedaço do desabafo do Pedro Martins, o CEO do Santos, que, na minha visão, não foi genial na coletiva, como eu vi muita gente que cobre o Santos defendendo, dizendo que não, expôs verdades, falou o que o torcedor precisa ouvir. Eu acho que ele só falou algo que o torcedor já tá cansado de saber. Quem que foi o jornalista que... O Guido, ele trabalha do na TV Santa Cecília, teve esse jornalista, 2-1 agora pro Borussia. Foi o Lewandowski mesmo que fez ou foi desvio? Porque eu quero ver se ele comemorou ou não. Não, foi gol Foi contra. contra. Gol contra. Do Rubel? Não. Acho que é o Sully. Mas só pra gente pontuar, então... Só lembrando a informação importante aqui, o Rubel se aposentou, tá, gente? Ele É, tava na já Roma, não foi. tava?
Bem lembrado aqui, porque o Fabiano soprou aqui Hummels. Mas Fabiano, você foi Hummels meio não que joga na bola mais. de segurança, né? Borussia Dortmund, Hummels. Quem mais? Tem o... Ó, só pra trazer o que o PDV perguntou, o Guido, que era o jornalista da TV Santa Cecília, que pertence ao Marcelo Teixeira, né, o grupo da Faculdade Santa Cecília, lá de Santos, fez uma pergunta que levantou ali algumas discussões. Ele, porque ele fez uma provocação, né? Ele levantou ali um debate com o Pedro Martins, dizendo, pô, você convoca uma coletiva pra não anunciar nada. Tem renovação do Neymar pendente, não temos treinador, não tem novidades sobre a nova arena. E aí, pra que você chamou essa coletiva? O que você tá querendo dizer? Isso aí o torcedor não quer saber, a gente quer saber do time. E isso levou ali alguma discussão. Acho que o Pedro Martins foi bem na resposta, manteve o nível, apresentou ali alguma situação financeira, dizendo que não é tão fácil quanto o jornalista apontava, mas é aquilo, é expor uma realidade pro torcedor, que às vezes é importante ter esse choque de realidade para saber que a situação do Santos está longe de ser fácil e que o Santos hoje está atrás da grande maioria dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não vejo o Santos com condições equiparáveis aí com muitos times grandes. E o Pedro Martins se posiciona dentro disso. Não sei se é bom para ele esse posicionamento, mas ainda assim vai aquecer um pouquinho os bastidores do Santos nessa busca por um técnico. E Bruno,